Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fora do Consultório. Muito além da cirurgia plástica e da nutrição. Eu sou Wagner Nunes, cirurgião plástico. E eu sou Juliana Ferrari, nutricionista. E hoje a gente vai tratar de alguns temas sobre avaliação, qual a importância de uma boa avaliação corporal e os impactos na sua cirurgia de lipoescultura. O que seria essa avaliação corporal e composição corporal? O que é, quais as formas que temos de avaliar. Por que ela é tão importante para a cirurgia plástica? Existe uma composição corporal ideal para operar? Será? Bem, a composição corporal é tudo que compõe o nosso corpo, né? Então, a gente está falando aí de músculo, de gordura, de pele, dos órgãos, da água. E hoje em dia, a gente vê que é de grande importância, antes de fazer uma cirurgia plástica, que a gente não avalie só o IMC, né? Como era antigamente, tinha um parâmetro. Exato. Composição corporal, então, é o quê? Nada mais é do que estabelecer proporções do que seu corpo é feito. Será que você tem mais gordura, mais músculo, mais gordura do que músculo, mais músculo do que gordura? E a composição dos seus ossos, pele e água. Então, esses são os elementos que a avaliação da composição corporal vai te entregar. E será que existe uma proporção ideal para você operar? Isso interfere no resultado da sua cirurgia? Não é isso? Exatamente. Então, antes a gente via muito só uma questão de peso, que tinha que estar no peso adequado, que tinha que se encaixar no IMC, mas hoje em dia a gente vê que é muito além. Não adianta que você esteja apenas no peso adequado, é preciso que você esteja na composição adequada. Então, quanto mais essa sua composição estiver digamos assim, nos padrões, né, que seria uma quantidade maior de músculo, e quanto menos você conseguir de gordura nesse preparo da cirurgia plástica, você teria um resultado muito melhor. Primeiro porque você ia ter músculo para dar um volume e uma qualidade de pele, e segundo que o refinamento da cirurgia plástica seria bem melhor, né? Exato. Então, não é que existe uma composição corporal ideal, mas a gente deve tratar desse tema com muita importância, porque apenas o peso, antes a gente considerava o peso como indicador. Acima de tantos quilos você não operava, abaixo de tantos quilos você pode operar. E aí as coisas vão evoluindo, a gente começou a fazer uma relação do peso com a sua altura, que é o IMC, o Índice de Massa Corporal. O índice de massa corporal é o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. A gente sabe hoje que é bem estabelecido que o IMC abaixo de 27 é ideal, ou pelo menos torna você candidato a fazer a sua cirurgia de lipoescultura e de contorno corporal. Mas ainda assim é uma forma um pouco vaga e básica da gente avaliar a composição corporal de alguém. Que você não consegue definir quanto de músculo aquela pessoa tem, que, na minha opinião, seria uma coisa muito importante de se avaliar antes de fazer uma cirurgia plástica. Por exemplo, alguns atletas têm um IMC alto, acima de 25, e eles não são obesos. E eles não têm... Pelo método de IMC, eles estariam classificados com sobrepeso ou obesidade. Mas a gente sabe que o IMC dele está aumentado por conta de músculo. É o meu caso, por exemplo. Então, assim, gente, abaixo de 27, você é um candidato à cirurgia plástica, de forma geral, para a população normal. Mas se nós pegarmos os atletas, as pessoas que têm uma proporção de músculo maior do que gordura, eles vão ter, às vezes, o IMC acima de 27. E eles não têm praticamente gordura no corpo. Então, baseado nisso, existe uma necessidade nossa, cada vez mais, de avaliar mais detalhadamente tua composição corporal, tá? E saber realmente a sua proporção de músculo e gordura. Até quais porque, as formas, quando a gente fala de quem procura cirurgia plástica, dificilmente, se ela tiver o IMC elevado, vai ser por causa de músculo, né? Pois é, então a população normal, digamos assim, né, do Brasil, a gente sabe, o Brasil, inclusive, os Estados Unidos, eu acho que é a população que tem mais obesos, né?
Tem muito obeso nos Estados Unidos. O Brasil também está nesse caminho. Então, o índice de obesidade já é uma doença altamente prevalente aqui no Brasil. Obesidade. A população, se você for pegar, eu não sei te falar a proporção, mas um índice, uma proporção altíssima da população brasileira, ela é obesa. Então, considerando a nossa população normal, o IMC é um bom método para avaliar e é muito simples. No consultório, você pergunta o peso, divide pela sua altura ao quadrado e você classifica em 18 a 25 normal, de 25 a 30 sobrepeso, acima de 30 obesidade. Lembrando que existe os subtipos de obesidade. Obesidade grau 1, 2 e 3, né? De 30 a 35, de 35 a 40 e acima de 40, que são os obesos mórbidos. Pacientes acima de 35 de IMC já têm indicação de fazer gastroplastia, que é uma cirurgia bariátrica de redução do estômago para fazer esse paciente perder peso. E aí, voltando, que a gente pode pensar, então dá para avaliar fisicamente, né? Visualmente. Mas aí já entra outra questão, as pacientes que são falsa magra, que seriam aquelas que estariam adequadas de peso e de IMC e seriam, teoricamente, magras, assim, visualmente, com alguma coisa ali para moldar, né? Uma lipo de refinamento, mas na verdade ela é, digamos assim, falando de uma forma, ela seria obesa porque ela estaria com a proporção dela de gordura bem mais elevada do que a de massa muscular. Por quê? Porque ela não teria massa muscular. Exatamente. E aí, isso daí é muito ruim para o resultado da cirurgia e para a recuperação da paciente. Perfeito. As formas de avaliar seriam, padrão ouro seria a DEXA, que é a densitometria óssea, que é um exame de imagem que você faz para avaliar como é que está a questão dos seus ossos, né? E aí ele acaba dando a quantidade exata de músculo e de gordura. DEXA e ressonância magnética, mas tem formas mais básicas. A gente poderia começar falando sobre... Não, aí essa é padrão ouro. Depois vem bioimpedância e, por último, adipômetro, né? Dobras cutâneas. Dobras cutâneas, que a gente faz com adipômetro. Bem acessível. Inclusive é bem fidedigno também, né? Você, por exemplo, faz a minha avaliação com adipômetro. Com adipômetro. E sempre bate com a DEXA. Exatamente. Eu fiz os dois e bate bem. Se você for bem treinado, tiver um bom adipômetro, né? Um bom profissional consegue ser bem preciso nessa medição. No caso de uma bioimpedância, o que é que acontece? Ela acaba sendo um pouco mais completa comparando com as dobras cutâneas, né? Porque ela acaba pegando, no caso da mulher, gordura de mama e gordura de quadril. Porque não existe dobra do glúteo, por exemplo. A gente faz dobra de coxa, de panturrilha, do tórax, abdômen, a parte de braço. E é isso. Não existe você avaliar uma dobra de glúteo, por exemplo. Então, ela acaba sempre dando um pouco mais alta, de forma geral, né? E assim, a bioimpedância, ela é mais indicada para paciente com sobrepeso ou obesidade, onde a gente, muitas vezes, algumas dobras a gente não consegue aferir. E aí, já a parte do adipômetro em si, as dobras cutâneas, é indicado mais para paciente que treina, esportista, né? No caso, desportista. E aí, praticantes de musculação, atletas, enfim. E aí, ele avalia também, ela é mais fácil da gente avaliar de forma estética, porque a gente consegue ter um controle maior quando a gente fala juntando a dobra com a circunferência. Então, nesse caso aí, a gente usa a dobra para avaliar a sua gordura, né? Que é a pinça, que a gente chama da pinça da gordura. E a circunferência a gente usa para avaliar como parâmetro se você está mantendo ou aumentando a sua massa muscular. Então, quando a gente fala, por exemplo, da sua coxa, a gente vai fazer a circunferência com a fita e aí a gente vai ter um valor e vai pinçar e vai ter outro valor. Então, o ideal é que você siga diminuindo a sua dobra, que é a sua pinça, e aumentando ou mantendo sua circunferência. Que aí a gente tá vendo, se você estiver mantendo a minha coxa 55, o ideal é que eu continue ela com 55 e vá diminuindo a minha dobra de gordura ou então vá aumentando
vai aumentando a circunferência da sua coxa para você ganhar mais massa muscular e diminuir a sua dobra de gordura. E aí é um parâmetro que a gente faz avaliando a parte mais estética, né? No caso, paciente que quer diminuir o tríceps, paciente que quer aumentar a perna, por exemplo, a gente vai fazendo esse manejo aí entre a circunferência e a dobra. Eu vou só resumir aqui para saber se vocês entenderam. Por exemplo, Rosenberg aqui, que é o nosso videomaker, ele entendeu bem direitinho. Ele tá fazendo a dobra dele ali, tá pegando, mas não é bem assim, tá? Tem que ser um profissional, por exemplo, ideal que seja um nutricionista, um professor de educação física, seu personal, treinado para isso. Existem cursos de formação para avaliação de dobras. Você pega um adipômetro e eles têm pontos definidos no seu corpo para fazer uma avaliação corporal. E como o Juliana falou, não sei se vocês entenderam, o ideal é que você vá diminuindo sua dobra, que significa que você está perdendo gordura, você está ficando com a dobra mais delgada, e a sua circunferência que você vai medindo com a fita métrica vai aumentando. Significa que se sua dobra está diminuindo, você está perdendo gordura. E se sua circunferência com a fita métrica está aumentando, você está ganhando massa muscular. Exatamente. Isso aí é o ideal. E pelo que você falou, dobras cutâneas adipômetro, a gente faz mais em pacientes que treinam academia, que são mais magros, assim. Não é isso? De certa forma. Eu gosto muito dessa avaliação, é muito compatível quando eu faço, quando você faz em mim adipômetro e a bioimpedância que eu faço na academia, que é super simples de fazer. Você sobe tipo numa balança, fica segurando com os braços, tem vários tipos, né, de bioimpedância, mas de forma geral você fica segurando aqui com os braços e passa uma corrente elétrica no seu corpo e ele vai dar um resultado. Qual o seu peso? Qual o seu percentual de água, de gordura? Aí ele dá a parte de gordura visceral, vai dar quantidade de idade metabólica, algumas dão taxa metabólica basal, lembrando que as que dão taxa metabólica basal, elas estão fazendo o mesmo cálculo que a gente faz. Então, são balanças que têm as fórmulas que a gente usa ali no papel, e aí eles jogam isso, eles não estão avaliando a sua taxa metabólica basal. Para avaliar a taxa metabólica basal, a gente faria com outro exame, que é com teste, respirando, né, numa máscara, que aí seria a calorimetria. Então, não se iludir com essa taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, que é isso? É o que o seu corpo gasta para funcionar. Então, se você faz uma bioimpedância e diz lá que você tem uma taxa metabólica de 1.800 calorias, significa que você, parado, sem fazer nada, com a proporção que você tem de músculo, osso, gordura, você vai gastar 1.500 calorias. 1.800, né? No caso do exemplo que eu dei. Não é isso? E essa informação é muito importante, por quê? Porque para você perder peso, você tem que fazer um déficit calórico. Então você vai ter que ingerir menos calorias do que a sua taxa metabólica basal. Sendo que aí nessas balanças elas acabam sendo muito geral, muito porque o cálculo que elas usam é baseado em sua idade, altura, sexo masculino ou feminino, e aí ela faz de forma geral. Então ela não sabe o que é Vine, ela pega a idade de Vine, ela pega a sua altura, ela pega que você é homem e ela chuta aí uma caloria. Então, de forma alguma, a gente pode usar isso daí como parâmetro. Perfeito. Já vimos o que é composição corporal, as formas que temos para fazer uma avaliação. E agora, queria saber, tem uma composição corporal ideal para fazer cirurgia? Não tem, mas a gente usa como parâmetro aqui o paciente está e a gente planeja até a data que ele vai fazer a cirurgia, a gente tenta baixar o máximo que ele conseguir, porque não é algo simples. Quando a gente fala de composição corporal, a gente está falando de você diminuir gordura e aumentar a massa muscular. Então, isso é muito dependioso do treino, principalmente. A gente fala muito que nesse caso aí, a dieta também, mas muito mais do treino, porque quando a gente fala nessa troca de composição ou melhorar a composição, a gente está falando muito mais em ganho de massa muscular. E aí, quando a gente fala de ganho de massa muscular, a gente depende muito do treino desse paciente. Ele está treinando, como é que está o seu treino? Está forte ou você está fazendo aquela mesma coisa? Porque se você tiver num treino X, você pega uma dieta e você aplica aquela dieta e você continuar fazendo o treino X, o máximo que vai acontecer é você perder gordura.
de certa forma, você não melhorou sua composição. A melhora de composição, ela se dá quando você tem a perda de gordura e o aumento da massa muscular. Senão, você só perdeu gordura, você não melhorou sua composição. De forma bem prática, assim. Uma pessoa com IMC abaixo de 27 é uma pessoa que tá bem fisicamente. Olhando assim. Não é obeso, né? Sim. Você olha, você não vê uma pessoa gordinha. Você vê uma pessoa normal. Sem querer dizer que o gordinho não é normal, mas não é gordinho. Eutrófico, sim. Abaixo de 27, eutrófico. Com relação a percentual, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, um atleta, ele tem 7% de gordura só no corpo. Ah, mas a gente tá falando de atleta masculino. Feminino entre 12, Pronto, é isso que eu 10 tô. no Essa é a mínimo. minha pergunta. Então, assim, de forma bem prática, com relação a percentual corporal, Mulheres chegando entre 18 e 22 já tá ótimo. mulheres entre 18 e 22 já têm um corpo bem atlético. Já tem um corpo bem atlético. Não é isso? Do ponto de vista de cirurgia, o que é que eu observo? Que uma proporção corporal, um percentual de gordura ali, abaixo de 30, é uma paciente que a gente já consegue oferecer um bom resultado. De abaixo de 25. Abaixo de 25, digamos assim, são resultados excepcionais, espetaculares. Uma paciente que tem abaixo de 25 de composição corporal pode atingir os níveis mais altos de expectativa de resultado. Abaixo de 30, eu acho que essa paciente vai ser bem operada. Acima disso, percentual acima de 30 de gordura, já começa a cair naquele grupo de risco, onde essas pacientes vão operar e vão achar que faltou lipoaspirar algumas áreas do seu corpo, que faltou um pouquinho de gordura, tá certo? Então, o ideal é que essas pacientes baixem o seu percentual de gordura, né? Isso é bem interessante, porque visualmente, quando o paciente chega no meu consultório, eu já observo. Examinando, eu tenho certeza, né? Então, eu tenho para fazer uma cirurgia segura, eu tenho um limite que eu tenho que respeitar de prudência, tá? De ser prudente na lipoescultura, que é de 5 a 7% do peso corporal do paciente. Então, uma paciente de 70 quilos, 7%, 5 litros, 4,9 litros, 5 litros. Acima disso, a gente tem que pesar muito no intraoperatório e as condições hemodinâmicas para passar disso ou não. Como a gente costuma utilizar tecnologias que traumatizam menos o paciente, sangra menos, né? Essas tecnologias nos permitem, às vezes, extrapolar um pouquinho mais. Lembrando que o percentual é de gordura, né? É de lipoaspirado, não da solução. Então, para eu lipoaspirar um paciente, eu coloco às vezes 2 litros. Esses 2 litros vão sair. Junto com a gordura. Não é para contabilizar. É para contabilizar o lipoaspirado. Certo? Certo, não o volume. Então, a paciente de 50 quilos. Então, veja só. Eu costumo receber pacientes no consultório de 1,5 m com 70 quilos. Essa paciente está extremamente com percentual de gordura aumentado. Então, uma paciente que é baixinha, que está pesando 70 quilos, eu não vou poder lipoaspirar 5 litros. Ela vai ter, no seu pós-operatório, muito desconforto. Tontura, dor de cabeça, sensação de desmaio, pode ter aí uma taquicardia, mal-estar generalizado, necessidade de transfusão sanguínea. Então a gente não faz isso, tá? Então não é que eu vá calcular 5 a 7% do peso corporal da paciente que chega gordinha ali, né, com MC alto. Não, tem que ser do peso adequado para a idade dela. Além de que a cirurgia plástica é um investimento muito alto para essa paciente fazer, não estando no padrão, não padrão, mas assim, no máximo que ela consegue ficar para que ela opere ali e tenha um resultado fantástico para o que ela está investindo, né? Então, a gente bate muito na tecla dessas pacientes. Esses dias eu atendi uma paciente que ela vai fazer uma cirurgia plástica em dezembro e ela treina bem e a grande questão dela foi, ela fez uma cirurgia recente e vinha aumentando muito peso.
E isso estava incomodando muito ela, porque ela não notava que ela tinha mudado o padrão alimentar dela. E culpava muito a cirurgia. Então, assim, é outra coisa que é importante, é uma paciente ser bem orientada e ela buscar ajuda para ela entender o que está acontecendo. Então, não existe aumentar o peso por causa de uma cirurgia que você passou alguns meses atrás. Você está aumentando o peso porque você, de certa forma, mudou seu padrão, como é que tá o final de semana, como é que tá os treinos. Ter ajuda, tava com o personal, agora tava sem. Então, assim, é importante ela buscar outros profissionais, escutar, ter o apoio, ter ali a motivação de uma pessoa que vai levar ela na academia para ela mudar esses hábitos. Não adianta só que a gente fale como ela tem que estar. Por isso que é importante. Ah, mas eu não quero procurar um personal ou uma nutricionista. Então, você está investindo seu dinheiro em quê? Para ter um resultado que não vai ser o melhor que você poderia? É, um ponto muito importante é que o ser humano ele é muito imediatista. E a cirurgia plástica é a forma que você tem de conseguir o corpo dos seus sonhos da forma mais rápida possível. Só que isso não é o ideal para você. Se você tá mal, se você tá triste, se você tá com a autoestima baixa, e você busca na cirurgia plástica a forma de resolver esses seus problemas, provavelmente você vai ter uma frustração futura. A candidata ideal para fazer cirurgia plástica é aquela que, uma vez que está com sua autoestima baixa, que está triste por algum motivo, descontente com a área do seu corpo, ela busque mudar seu estilo de vida, melhorar sua alimentação, seu humor, seu sono, se estimular com suas atividades de rotina, que busque felicidade no que ela vem fazendo todos os dias, no seu trabalho, na sua família, nos seus filhos. E aí, quando você tiver com seu peso adequado, com a sua proporção mais regular de gordura, músculo, você faça a sua cirurgia plástica de contorno corporal. Assim, existe uma chance muito boa de você conseguir manter seu resultado. Aquelas pacientes que estão tristes, incomodadas, com autoestima baixa, fazer a cirurgia a todo custo. que querem fazer a cirurgia a todo custo, provavelmente a cirurgia plástica pode até funcionar como uma válvula de escape, ela pode até conseguir manter por um certo período de tempo um bom estilo de vida e uma boa alimentação, mas ela tende a perder e dentro de um ano ela vai colocar tudo a perder. Não é isso? Então provavelmente vai voltar para a mesa de cirurgia buscando novamente resolver seus problemas com uma lipoescultura. Então assim, é uma mensagem de alerta para todo mundo, né? Buscar o equilíbrio na vida. Espiritualidade é muito importante para que você melhore essa questão mental, né, que tem muito forte hoje em dia, e isso afeta muito o comportamento alimentar dos pacientes. Muito, porque você quer descontar ansiedade, problema no trabalho, em comida ou em saídas, em bebidas. Então, buscar fazer o que gosta, descobrir alguma atividade de lazer, você se espiritualizar, entender autoconhecimento, você vai compreender o que você está fazendo e não apenas descontar em comida, por exemplo. E além disso, você buscar fazer uma atividade ou buscar ajuda de profissionais que vão ajudar você no caso de apoio, de motivação. E aí é muito importante, é muito mais prazeroso essa jornada e você vai conseguir com muito mais facilidade. A vida é uma troca. É uma troca de experiências e uma troca de motivação. Cada pessoa que você convive no seu meio, você está recebendo a energia dela, positiva ou negativa, e você também está transmitindo sua energia. Então, o ideal é que você tenha uma mulher que lhe apoie, que lhe faça manter seu estilo de vida adequado, sua alimentação, um personal, se você tiver condição, uma boa nutricionista. Uma consultoria, né, online, que hoje em dia é compensando mais do que você ter mesmo um personal. E isso não vai melhorar só a questão da gordura, né, da lipoaspiração. Quando a gente fala na retração de pele, a gente está falando que quando você chega numa composição adequada, por exemplo, e você ganha aquela massa muscular, você preenche sua pele, ou seja, já tem aquela melhora da flacidez, que a vida toda ficou em efeito sanfona, e foi o que causou flacidez. Ou então pós-parto, né, que é um dos maiores
causas da flacidez. E aí você preenche aquela pele com músculo, tem uma melhora da qualidade da pele, e aí depois você faz a troca, no caso, não a troca, né? Você perde a gordura junto a ter ganho massa muscular. E aí tem um certo período de preparo para isso. Então, quando você for fazer sua cirurgia plástica, além de ter perdido gordura, você passou alguns meses melhorando a qualidade da sua pele, ganhando massa muscular. E aí, quando você lipoaspirar, você não vai ter aquela pele sobrando, aquela sensação de que não lipou tudo, aquela pele solta, né? Você vai ter uma retração de pele adequada. Flacidez de pele é um dos grandes incômodos nas pacientes que buscam uma perda de peso ou uma cirurgia de contorno corporal. Por quê? Quando você tem uma perda de peso abrupta ou você faz uma lipoescultura, naturalmente você está tirando gordura dessa região e a tua pele deve sofrer sim uma retração. Aquelas pessoas que têm um bom estilo de vida, que se cuidaram, que treinaram, que têm um lifestyle saudável, vai ter uma retração de pele adequada, porque ela tem um tipo de colágeno melhor, tem fibras elásticas de forma mais organizada, e essa pele tende a retrair. Mas aquelas pessoas que não se cuidaram tanto, seja qual for o motivo... Teve ganho de peso, perda de peso, reganho, teve filho, né, no caso também. Essa pele não vai retrair. E aí gera uma grande satisfação. Costumo falar muito no consultório. Todas as pacientes que chegam, eu falo de forma muito séria e muito ética até, honesta, que só existe uma forma de você melhorar a sua flacidez de pele, com aumento do volume muscular. Treino de intensidade, treino pesado, melhor alimentação, ganhe músculo. Você vai resolver o seu problema de flacidez de pele. Fora isso, existem outras formas de suplementações que são lentas e sozinhas não vão ser suficientes para melhorar a sua flacidez. Tecnologia, Vaser, BodyTite, Renuvion, Argoplasma. Sim, pode melhorar a sua retração de pele e melhorar a sua flacidez. Mas dependendo do estilo de vida que você vinha tendo e das fibras colágenas, das fibras elásticas, da forma que elas estejam organizadas, do tipo dessas substâncias na sua pele, pode ser que você não tenha uma retração de pele tão intensa. Então, todas as tecnologias podem sim melhorar a sua retração de pele, mas não 100%. 20%, 30%, 60%. Sim, o aquecimento que essas tecnologias causam naquela camada dérmica vai sim estimular a formação de colágeno e pode sim melhorar a sua retração de pele. Mas também não vamos depositar todas as expectativas na tecnologia, porque você pode acabar se frustrando e se chateando com o seu cirurgião. Exatamente. E outro ponto importante de se comentar mesmo, até que tem a ver assim com o tema, mas não é só a parte de composição. É a questão de o que eu noto muito no consultório, principalmente as pacientes que vêm da cirurgia plástica, é a tentativa do emagrecimento por conta própria ou através de extremismo. Então, às vezes, você está em fazer como o Bruno, personal, enxugando gelo. Porque você entra com... todo dia que eu tô atendendo, que vem alguma paciente nessas tentativas, não quis buscar ajuda, não acha que um profissional vai fazer uma diferença, não só na questão de prescrever algo, de passar algo, mas assim, de transmitir alguma ajuda, algum conselho, de realmente explicar, de buscar fazer com que o paciente entenda e não fique fazendo qualquer tipo de estratégia que você não consegue manter e não consegue perder o peso, ou então chega paciente o tempo todo, acha que está fazendo um negócio que está abalando, mas na verdade ele não está saindo do canto, ele está andando em círculo e não tem resultado. Então, avalie o que você vem fazendo para essa questão de perder peso ali antes da cirurgia plástica. Veja se você está realmente conseguindo ter resultado, se você está conseguindo manter, se aquilo está sendo válido, ou se você está só perdendo seu tempo, gastando dinheiro e achando que está tendo resultado. Se iludindo, né? Muito paciente iludido. Apesar de ter muito conhecimento na internet, ainda vem muito iludido com... acha que vai emagrecer, cortando carboidrato, parando de jantar, comendo tal coisa. Não é assim, não é dessa forma. Resumindo, se você quer ter resultado em algo que você quer fazer, busque uma orientação adequada.
Busque um profissional sério e ético que te ajude a ter resultado no menor tempo possível. Ao contrário, vai fazer, como a Juliana falou, você vai ficar perdendo tempo, dando círculos em volta e não vai sair. Perdendo tempo, se desgastando, passando fome, fazendo estratégia errada. O que mais acontece? O paciente às vezes começa a comer mais, o paciente não sabe que podia comer aquilo e começa a ter resultado. Então, assim, sem loucura, sem extremismo e vai dando certo. Então, é importante falar muito isso, porque quando a gente fala nessa questão de composição, de perder gordura, de tudo, parece algo muito difícil, parece algo que você não vai conseguir encaixar na sua rotina. Ah, é porque eu sou mãe, é porque eu tenho uma rotina muito corrida, porque eu não paro em casa, porque eu nunca fiz dieta, porque eu nunca fiz aquilo. Dá para encaixar. O mínimo o que você fizer saindo da sua zona de conforto já vai lhe causar algum resultado. Perfeito. Já sabemos o que é composição corporal, quais as formas que temos de avaliar. Vimos que não existe uma composição ideal, mas que O ideal é se preparar, né, na verdade, antes, tentar buscar a sua melhor versão, tentar ao máximo melhorar a sua composição do que você pode, que só o fato de você fazer isso já vai ter um grande benefício na cirurgia plástica. E o mais importante de tudo, se você tem um percentual de gordura alto, saiba que você não vai conseguir tratar tudo isso com a lipoescultura, porque existe um limite de segurança de 5 a 7% do seu peso. Não vai ficar com a barriga de Virgínia. De 5 a 7% do seu peso a ser lipoaspirado. Não é isso? Juliana, mais alguma coisa a falar sobre... Acho que sobre composição a gente falou tudo. Lembrando a todos vocês, a se inscrever no nosso canal. Nós somos um canal independente. Sou cirurgião plástico, Juliana é nutricionista. Tratamos aqui de cirurgia plástica e nutrição e alguns assuntos além da cirurgia plástica, lifestyle, treino e amenidades. Com muitos convidados bacanas que estão por vir, né? Que a gente vai tratar de muito conteúdo legal. E se quiser saber mais sobre isso que a gente fala muito, dia a dia, rotina, alimentação, como começar, o que fazer, segue a gente lá no Instagram, né? O meu é Juliana Ferrari com 2 N's. Dr. Wagner Nunes no Instagram. Lembra vocês também que a gente tem uma linha de suplementos. Somos um casal que busca ter uma boa qualidade de vida e viver a maior quantidade de anos possíveis para cuidar dos nossos filhos. Então, a gente procura ter uma boa dieta, treinos diários e, como gostamos muito, fazemos uma boa suplementação. Buscando expor e levar isso até vocês, a gente criou a nossa linha de suplementos, que já está disponível em algumas farmácias, consultório. Nada mais não criamos nada, mas nada mais do que uma compilação das substâncias que têm mais evidência científica e que nós acreditamos que realmente tem um efeito benéfico na nossa qualidade de vida. Claro então, que pensando sempre na cirurgia plástica, no pré e no pós-operatório. Exato. Então, inicialmente, essa linha é mais para pacientes nossos que vão ser submetidas à cirurgia plástica. Então, tem a linha de pré-operatório de 60 dias, 30 dias, pós-operatório, onde a gente busca melhorar a sua imunidade, cicatrização. Toda a qualidade dessa paciente durante a cirurgia, né? Desintoxicar seu corpo, hidratar sua pele, melhorar a qualidade de sua pele. Aumentar a taxa metabólica basal, aumentar a energia mitocondrial, então vai dar um up na vida dessa paciente. Além de ajudar na questão da hidratação também da paciente, né? Na desintoxicação, desinchar, né? E aí é bem bacana. Melhorando assim sua performance física e mental. É isso, né? Vamos ficar por aqui. Agradeço a vocês. Peço que curtam o nosso canal, se inscrevam. Não esqueçam dos nossos patrocinadores, que são pessoas que nos incentivam e participam do nosso podcast Fora do Consultório. Aqui é Dr. Wagner Nunes e Juliana Ferrari. Nosso grande Felipe Bulhões Mango Shoyu. Melhor Home poke. Sushi Home. Aqui você pode pedir seu poke gostoso, seu sushi. Formed, vai passar já, que é uma empresa de marketing médico. Tá aqui. Essas são as pessoas que nos apoiam e que
nos incentivam e que nos cobram para apresentar esses temas. E se você quiser nos patrocinar, nós vamos adorar, viu? Estamos aceitando suco, refrigerante não, comida diet, suplemento. Marmitas. Vamos ver se alguma empresa de suplementos patrocina a gente, hein? Vamos falar com a Forpump aqui. Que a gente gravou o podcast essa semana. Combinou Formed e Forpump. Adorei. Tchau, gente. Até a próxima.